Eu te trago aqui, meu amigo, para você dividir aqui nos comentários, duas notícias. Já coloco aqui na tela a primeira notícia, né? Que é o PIB encerrou o ano de 2020 com uma queda de 4,1%. 4,1% de queda. O Brasil, com isso, cai para uma espécie de segunda divisão. O Brasil estava, durante décadas a fio, entre as 10 maiores economias do mundo, e este ano caiu para menos, né, para um patamar inferior entre os 10. Após 6 anos consecutivos de neoliberalismo radical, né, que se vendeu a promessa de recuperação econômica depois da crise que nós vivenciamos em 2015 e 2016. Então, o Produto Interno Bruto, PIB, do país avançou, bem verdade, no quarto trimestre, 3,2%, no quarto trimestre de 2020, mas encerrou o ano com uma queda de 4,1%, totalizando 7,4 trilhões de reais. Lembrando que o PIB, né, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas geradas no país. É o maior recuo anual da história medida pelo IBGE, a série do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi iniciada em 1996. Não é que o IBGE não medisse antes o PIB, mas a série com essa metodologia, a série anualizada, é o maior recuo desde 1996. Inclusive, vários analistas apontaram que essa recessão só é maior que a queda vivenciada em 2015, 2016, e é equiparável à recessão de 1990 e de 1981, né, que tinham sido as maiores recessões da história do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos, medidos pelos órgãos de estatística. Essa queda interrompeu o crescimento de 3 anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB, nesse período, acumulou uma alta de 4,6%, nesse período, porque anualizado foi algo em torno de 1%, 1,1%, 1,3%, foram crescimentos pibinhos para a gente não ser, assim, para a gente ser generoso, né? O PIB per capita alcançou R$ 35.172 no ano passado. O que é o PIB per capita? A gente pega o PIB e divide pelo número de habitantes para saber aí, né, o padrão de vida da população brasileira, inclusive medir o tamanho da desigualdade, as pessoas que vivem abaixo desse PIB per capita e quantas pessoas vivem acima desse PIB per capita. E vivenciamos um recuo, igualmente recorde, um recorde de 4,8% de recuo. O resultado, o próprio IBGE destaca, é efeito da pandemia de Covid-19. Mas calma, a gente vai entrar um pouco mais nisso. Quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus. Mesmo quando a flexibilização do distanciamento social, muitas pessoas permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem provocar aglomeração. Então, mesmo com as suspensões dos lockdowns e das suspensões, né, das atividades, as pessoas não estavam consumindo. Então, também por receio da aglomeração, muitas pessoas não estavam saindo para consumir, mas é bem verdade que houve queda na renda ou demissões que também fizeram com que as pessoas, mesmo com as atividades econômicas abertas, não tivessem renda para adquirir, para consumir. Na contramão do mundo, e aí a gente precisa fazer um segundo registro aqui, né, Zanato? O Brasil vê o número de casos e mortes por Covid se acelerando e preocupa a comunidade global. Ontem, quarta-feira, porque hoje estamos gravando aqui na quinta, dia 4, então ontem, novo recorde negativo batido, tá? 1.840 mortes em 24 horas, a gente, inclusive ontem, chegou alguns a apurarem mais de 1.900,
com uma média de 1.332 pessoas nos últimos 7 dias. A economia do Brasil, que já foi a 6ª maior do mundo em 2011 e aspirava à 5ª posição, a 5º lugar, ficou no 12º lugar em 2020. Em 2021, a previsão é que caia abaixo do 13ª posição. E aí, Zanata, qual é a tua opinião, meu amigo? Né, bem verdade aí que o presidente Jair Bolsonaro, isso que nós caímos pouco, né? Caímos pouco. Mas a gente vinha também de muitos anos de crescimento econômico medíocre, né? E o primeiro trimestre de 2020, que não foi afetado pela pandemia, era de desaceleração. Bem verdade, né, Zanata? Primeiro, eu acho que é importante ressaltar esse elemento que você acabou de dizer, né? A pandemia, obviamente, teve um impacto grande e acelerou todos os sintomas do processo de desaceleração econômica que o Brasil vivia e que outros países do mundo também viviam. Era um fenômeno já colocado a nível mundial. A pandemia, obviamente, acelerou e agudizou todos os elementos dessa crise econômica que já estava em gestão, né? E o Jair Bolsonaro saiu comemorando, inclusive, a queda de 4,1. Bom, todo mundo esperava uma queda diante da necessidade que existia de paralisar a economia, mas o presidente da República sair comemorando isso não é de bom tom, porque isso significa, na prática, a perda de renda de milhares e milhares de trabalhadores no país, que expressa, por assim dizer, na queda do PIB. E você acha que colocou um elemento importante, né? O Brasil vinha de um crescimento bastante raquítico nesses últimos 3 anos, diante também de 2 quedas bastante agudas que nós tivemos em 2015 e 2016, né? Se eu não me engano, foi 3,5 em 2016 e 3,8 em 2015. Eu sei que a queda acumulada dos 2 anos aí, dos 2 anos do segundo mandato da Dilma, chegou a quase 7%. Aí a queda econômica. Então, essas recuperações mal recompuseram a situação de queda da economia que nós já começamos a vivenciar a partir de 2015 e nós já vivemos, de novo, um cenário de queda bastante acentuada. Um elemento que eu acho que chama atenção e que é importante é que o setor de serviços industriais teve queda. O único setor da economia, né, que teve, por assim dizer, crescimento foi o setor agropecuário, né, e não é à toa que a gente está vendo aí a inflação dos alimentos, porque o preço das commodities alimentícias subiram a nível mundial, e isso teve impacto no preço dos alimentos no país, e a gente está hoje pagando esses valores absurdos, né, a carne, o arroz, feijão, o óleo, todos eles em preços cada vez mais inacessíveis para grande parte da população, que é obrigada a restringir sua alimentação porque não tem condições financeiras de arcar com o custo do aumento do preço dos alimentos, e a gente está vendo que isso, na prática, significou uma bonança aí para os grandes empresários e para o grande latifúndio, que mesmo diante da pandemia não teve significativamente a maior parte das suas atividades impactadas, né? Pelo contrário, aumentou a demanda de exportação para vários países, né, que começaram a estocar alimento, ao contrário do que fez o Brasil, que simplesmente a Conab acabou com os estoques, quase zerou o estoque de quase todos os grãos, né, e dificultando, inclusive, a política de controle desses preços. Então, na prática, a gente está vendo que a crise ela não é para todo mundo, né, e a queda da economia ela também não é para todo mundo. Alguns caem mais e uma parte está ganhando dinheiro com isso. Muito bem, Zanata. A gente vai à segunda notícia que respalda isso, né? Tanto pela questão da agricultura, lembrando que a agricultura não é o principal gerador de empregos do país, né? E sim comércio e serviço. E bem verdade que o principal setor dentro da agropecuária que é gerador de empregos é a agricultura familiar, que é responsável por 8 em cada 10 dos empregos, e não foi bem durante a pandemia, a gente em edições passadas falou. A gente traz uma segunda notícia que fala justamente do comércio, né? Os comerciantes contam os prejuízos, mas reconhecem que apenas o fim da pandemia permitirá a retomada da economia. A gente vai trazer aqui um relatório emitido pela FEComércio, que chegou a ter uma repercussão limitada na imprensa, né? A FEComércio São Paulo, tá? Que estima que a FEComércio, que é a Federação do Comércio
dos serviços e do turismo do Estado de São Paulo, que estimou que com a fase vermelha implementada pelo governo de São Paulo, a partir de sábado, né, e a gente aqui noticiou São Paulo e principalmente Brasília, que estão em processos de lockdown parcial, etc. No caso de São Paulo, eles mediram um prejuízo estimam um prejuízo de 11 bilhões de reais em março para o setor. A medida do lockdown foi anunciada na última quarta, não na quarta ontem, na quarta anterior, e deve valer até o dia 19 de março. O objetivo, segundo o governador João Dória, do PSDB, é tentar conter o avanço do número de casos de morte provocada pelo novo coronavírus. Na última terça, o Estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia, com 468 óbitos. No total, o Estado já passou de 60 mil mortes provocadas pela Covid-19. Aqui no Rio de Janeiro também se decretou medidas de isolamento, inclusive toque de recolher à noite, né, e fechamento de várias das atividades não essenciais. No caso de São Paulo, de acordo com a FEComércio, o valor é semelhante aos impactos mensurados de recuo médio mensal entre abril e maio de 2020, quando foi o auge da pandemia aqui no Brasil, a primeira grande onda, meses críticos, né, no ano passado. Só a capital, a estimativa é de uma perda de 6 bilhões no mês nesta medição. E ainda segundo a instituição, se não houver fiscalização intensa em relação às irregularidades e atividades clandestinas, a medida adotada pelo governo não terá eficácia. Então, eles não criticam, não fizeram protesto como fizeram em Brasília, né, Zanata? O empresariado foi para frente do Palácio do Governo, e acresce a isso um segundo levantamento, que é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que revelou nesta semana que o varejo já perdeu 75,2 mil lojas, quer dizer, lojas que foram encerradas sua atividade permanentemente devido à pandemia. O saldo negativo anual de lojas é o maior desde a recessão em 2016. Segundo a CNC, sem o auxílio emergencial, o estrago seria ainda maior. Declaração da CNC. Né? Lembrando, o comércio é onde concentra principalmente as micro e pequenas empresas, né? E também é o setor que mais gera emprego no país. Zanata, meu amigo, traz aí suas opiniões e complementações, por favor. A gente sabe que esse setor seria o mais afetado diante das medidas de lockdown, mas não tenho a menor dúvida de que essa é uma necessidade agora para a gente conter o processo de contaminação, de novas contaminações pelo coronavírus, desafogar o sistema de saúde com a diminuição do processo de transmissão, né? E a gente sabe que isso tem um impacto grande, né, na economia do setor de serviços. Você já ressaltou, era um elemento que eu ia colocar, né, uma boa parte das micro e pequenas empresas são basicamente as empresas do setor de serviços, e as pequenas indústrias também, elas vivem também da necessidade do consumo mais imediato, né, diferente das grandes indústrias, que têm estoques, têm grandes capitais, elas dependem de um capital de giro, ou seja, de entrada permanente de verbas muito maior. Então, é um impacto bastante significativo, né, que tem a ver basicamente com uma política bastante ruim do governo de ajudar esse setor, principalmente no que tange aos microempreendedores, né, individuais, aos microempresários, né, que são aqueles que não têm condições, não têm capital, não têm patrimônio, não têm reservas, né, de capital para poder lidar com uma queda acentuada do consumo, né, como é necessário nesse momento, infelizmente, em função da própria necessidade de você fechar o comércio e diminuir a circulação de pessoas para poder conter o avanço da pandemia, né? Então, só um dado para finalizar, que no DF, por exemplo, ano passado, o BRB designou a linha de 2,5 bilhões de linha de crédito aí para os empresários da cidade. Nós temos 80 mil empresas no DF, 1.500 empresas só acessaram essa linha de crédito.
Então, é uma quantidade muito pequena daqueles que conseguiram, inclusive, acessar as linhas de crédito que foram designadas. Nesse momento, é um problema que vai se agravar, porque não tem nenhuma política do governo nesse sentido, né?